E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 10 e 11 de Marcos. Se você não sabe porque é que eu tô lendo aqui dois capítulos de Marcos aleatoriamente, aqui a gente está participando do plano de leitura, propósito de leitura da Bíblia, claro, né? E assim, eu tô lendo, tô mandando aqui todos os dias os vídeos. E se você quiser participar ou conhece alguém que queira participar, você vai fazer o seguinte: você vai se inscrever no canal e ativar o sininho e você vai mandar para essa pessoa que quer participar do projeto, ou que não consegue ler, ou que, enfim, quer uma, sei lá, uma ajuda, como é que fala? Uma motivação, um grupo para ler. É só você mandar para essa pessoa que ela vai ler junto com a gente, tá certo? Você vai abençoar tanto a sua vida como a vida da outra pessoa, tá certo? É isso aí. Também deixe seu gostei, deixe seu like, que assim você ajuda a propagar cada vez mais o propósito. Amém? É isso aí. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado por estar lendo aqui, ter essa oportunidade de ler as tuas escrituras, as tuas palavras, a tua palavra. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria e graça para aprendermos e guardar tudo aquilo que está aqui. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então vamos lá. No capítulo 10 de Marcos, recebe um título aqui: Discussão sobre o divórcio e casamento. Versículo 1. Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao seu redor, e como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, com a seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm um coração duro, mas Deus os fez homem e mulher, desde o princípio da criação. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Jesus respondeu: quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério com ela. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Pronto, agora nós vamos para o versículo 13, que recebe um novo título: Jesus abençoa as crianças. Versículo 13. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que os traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Pronto, agora nós vamos para o versículo 17, que recebe um novo título: o homem rico. Versículo 17. Quando Jesus saía para Jerusalém, o homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. E o homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Pronto, agora nós vamos para o versículo 23, que recebe um novo título: as recompensas do discipulado. Verso 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que o rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram:
Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Pronto, agora nós vamos para o versículo 32, que recebe um novo título. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Verso 32. Por esse tempo, subiam para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados, e o povo que os seguia tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte, e mais uma vez começou a descrever tudo que estava prestes a lhe acontecer. Ouçam, disse ele, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Pronto, agora nós vamos para o versículo 35, que recebe um novo título. Jesus ensinava sobre servir os outros. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que não são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Pronto, agora nós vamos para o versículo 46, que recebe um novo título. Jesus cura o cego Bartimeu. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Pronto, encerramos aí no versículo 52 do capítulo 10. Agora nós vamos para o capítulo 11, que recebe um novo título. É a entrada de Jesus em Jerusalém. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarre-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar: o que estão fazendo? Digam apenas: o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Os 2 discípulos foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta.
Enquanto desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: "O que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho?" Responderam conforme a Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: "Hosana! Bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu." Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Pronto, agora nós vamos para o versículo 12, que recebe um novo título. Jesus amaldiçoou a figueira. Versículo 12. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas, e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: "Nunca mais comam de seu fruto." E os discípulos ouviram o que ele disse. Pronto, agora nós vamos para o versículo 15, que recebe um novo título. Jesus purifica o templo. Verso 15. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava dizendo: "As Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões." Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Pronto, agora nós vamos para o versículo 20, que esse é o novo título. Ensino sobre a figueira. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca, desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: "Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou." Então Jesus disse aos discípulos: "Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados." Pronto, agora nós vamos para o versículo 27, que recebe um novo título. A autoridade de Jesus é questionada. Mais uma vez, voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: "Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito?" Jesus respondeu: "Eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me." Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim, responderam: "Não sabemos." E Jesus replicou: "Então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas." Amém. Que o Senhor continue nos abençoando, dando graça e sabedoria. Que a gente venha continuar firme, perseverando aí no propósito até o final. Falta pouquinho, pessoal. São uns 300 e uns quebrados dias aí. É bem rapidinho passa. Amém, meus irmãos? Que a gente venha continuar firme aí. Meus irmãos, eu já lhes desejo também um ótimo dia, como já venho desejado aí. Que Deus abençoe vocês, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor venha usar vocês para a glória dele. Em nome de Jesus. Que a gente se veja amanhã, se assim Deus permitir. Amém? Tchau, Pai do Senhor. E valeu.